Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, um estudo sobre religiões mundiais, sem caráter apologético, ou seja, é um canal que não visa pregar nenhuma fé, nenhuma religião, mas tratar sobre isso, né, espiritualidade, jornada espiritual. E estamos aqui lendo Jack Miles falando sobre Deus enquanto personagem literário, né, é um livro assim meio polêmico, ainda mais as partes que eu estou chegando aqui, muito polêmico. É mais um vídeo, né? Acho que é o terceiro ou quarto, né? Vou nem ler mais. Mas é um livro muito denso, vou gastar mais alguns vídeos, porque ele vai falando da Bíblia Tanar, Bíblia Hebraica, que é Bíblia Hebraica, como se fosse uma obra literária. Tem outros livros assim, do Harold Bloom, tem traduções, né, do Harold Campos, em que você pega a Bíblia, você considera a Bíblia como um livro literário, poético, né? Traduções de Eclesiastes, traduções do Gênesis, né? Dos provérbios, dos salmos e tal, né? Isso aí, do Jó, o livro de Jó também, muito traduzido enquanto peça literária. E tem toda essa discussão, vamos encerrar aqui com o livro de Jó também, vai falar dessa parte aí. Então nós discutimos a questão. Lembrar que ele está seguindo a ordem da Bíblia Hebraica, tá? A ordem da Bíblia Hebraica é diferente em que os pequenos profetas, né? Tem os grandes profetas e pequenos profetas, fica lá no meio da Bíblia Hebraica e não no final, igual na Bíblia católica e protestante, né? Ele fica no final, fechando aí com Malaquias. Aqui fecha com primeiro e segundo Crônicas, né, que lá é o livro único, tá? Primeiro e segundo Crônicas, que é uma releitura de Samuel e Reis, que lá também é junto aqui, nós dividimos primeiro Samuel, papapá, né? Tem isso aí. Então eu vou discutir, olha, lá no outro vídeo discutir a questão do Deus nacional, né, o Yahvé ou Yel, né, de Israel, o Deus nacional que se tornou um Deus soberano absoluto, ainda mais na época do Império Persa e tal, então é um Deus que é mais mundial, na época do Jonas, né, onde você for no mundo, Deus está lá. Do Jonas vai para a Espanha, Deus está lá também, não tem como você fugir de Deus, né. E aí Jó também tem isso, né, o Deus universal, que é a ideia que nós temos de Deus hoje, né, um Deus enquanto absoluto, né, inalcançável e que você só conhece por revelação. Você não conhece Deus porque você pesquisou Deus, não. É o que ele revelou. Né? O que ele resolveu revelar é o que você sabe. Né? Então não é um estudo de Deus, é estudo da revelação divina. É o que Deus quis dizer. Né? Muito bem, então ele vai abordar, ele falou de Isaías, isso nós falamos de Isaías, né? Acabou os profetas, e aí ele vai abordar os outros livros que são mais literários, o livro de Jó, o Provérbios, os Salmos, né? Vai mostrar que os Salmos é uma coletânea de vários momentos da vida de Israel, não só do rei Davi, claro, tem o rei Davi ali, né? Nem todos os Salmos são do rei Davi, a Bíblia deixa claro, tem os Asaf, tem o de Salomão, tem até Moisés, tem Salmo de Moisés, e tem vários anônimos, né, que não tem lá o nome da pessoa que fez o salmo. Então, são 150, 152, tem até 155, né, salmos, que foram coletados, né, e aí você tem vários momentos ali, salmos durante o cativeiro na Babilônia, né, então não são apenas salmos ali, porque se fosse só o rei Davi, ou só Salomão, seria ali mil, né, ou 900 anos antes de Cristo. Mas tem salmo que vai falar até a de 400, né, datados de 400 a.C. Então, durante 600 anos, né, de 1000 a 400, 600 anos foram coletando esses salmos que deu esse total de 150. Mas só que ao longo do tempo pode né, ter a composição de outros salmos que não foram registrados, né, até porque tinha tradição oral, né, era passado de pai para filho. Então, possivelmente, a tradição dos salmos, né? E os salmos são de vários tipos. Tem um salmo de devoção, tem um salmo que você está falando mal dos inimigos ali, desejando, né, a derrota e vingança sobre os inimigos. Aquele salmo da piedade, ó, como eu sou piedoso, né? E aí você espera a recompensa, né? De ser um bom devoto para você receber a recompensa, a misericórdia. Não, eu que não sou igual ao outro, né? Lembra que essa é uma atitude meio judaica nesse ponto aqui, né? De eu estou no bom caminho, enquanto que o meu inimigo, o meu adversário, ele é um cara que blasfema, né? Tem essa ideia. Lembrar que na época ali né, 1000 anos antes de Cristo, Salomão, Davi, esses reis, a ideia judaica é de prosperidade aqui, tá? Essa ideia de prosperidade não é no outro mundo, né? Era seja fiel, né, ao divino, seja fiel ao eterno, para que você tenha prosperidade de seus filhos. Então é uma coisa gradual nesta existência, tá? E por isso que os saduceus, né, nem acreditavam em ressurreição. Lá a Bíblia fala que os saduceus é o partido que nem cria ressurreição, tá? Porque o mais importante aqui é a prosperidade, é viver bem na terra, ter justiça social na terra, né?
Então, ter o olhar para as viúvas e os órfãos, e por isso que os profetas falavam, olha, vocês serão derrotados, vocês serão exilados, porque vocês não defenderam as viúvas e os órfãos, tá? Não fizeram justiça social, ficaram acumulando bens na terra, etc. A ideia de prosperidade para o judeu é uma prosperidade que você compartilha, tá? Então, todo mundo viver bem, as boas colheitas, boas festas, tá? Então, é sempre pessimamente retratado aquele cara que é sovino, aquele cara que, né, que quer só para ele, o cara ansioso, tá? E aí ele vai mostrar, aí tá, o livro de Jó tem essa figura também do homem justo. Só que no livro de Jó, a questão é por que Jó sofreu, né? Então, Jó era vítima de uma aposta, Deus está apostando. Lembrar que o Satã no livro de Jó é totalmente diferente dessa ideia de Satã no cristianismo, né? A ideia do Satã lá no judaísmo aproxima-se muito do Satã no islamismo, que é não um adversário de Deus, porque Deus não tem inimigo, mas é um anjo que está ali para provar aqueles que se falam fiéis. Então ele está ali, você é fiel mesmo? Então eu vou te provar. Então esse ser, a Bíblia nem diz se é só um ser, assim, são anjos especialistas nisso, são anjos que estão testando os fiéis, os devotos, para ver se eles continuam fiéis a Deus, né? Então, você é fiel no muito, quer ver se você vai ser fiel no pouco, né? E que é o desafio do adversário aqui no livro de Jó. Você fica aí falando de Jó, porque Jó é cheio de riquezas, de filhos, de gado, não sei o que. Aí Deus fala assim, não, mas tá bom, mas você pode lá tirar isso do Jó que ele vai continuar fiel. E Deus já sabia, né? Então a aposta com Deus é meio complicado, porque Deus já sabe que vai ganhar, né? Deus já sabe tudo, então você tem que entender a lição de moral. Então muitos desses livros têm uma lição de moral, falando da questão, olha, você é fiel no muito e fiel no pouco. Aquilo que Deus dá, Deus tira, né? Então, não é a questão, vou ser bondoso e honesto porque eu espero a recompensa divina, né? Que aí você está fazendo tipo uma barganha, né? Deus, você bonzinho, e é Papai Noel, né? É igual você faz, Papai Noel, fui um bom garoto, fui um bom menino, uma boa menina, então eu mereço um presentinho no final do ano, né? Então você está fazendo uma articulação em meio de, olha Deus, eu vou ser uma boa pessoa e você me dá aí a minha prosperidade, né? É umas discussões que tem, só que os amigos do Jó falam assim, você está sofrendo porque você é pecador e não está falando que você é pecador. E o Jó fala, não, mas eu sou justo, eu sempre estou rezando pelos meus filhos, sempre estou fazendo boas ações, sempre estou fazendo, né? Igual no próprio Corão, né? No Alcorão, tem partes que mostram que o Jó era o cara que fazia caridade. Então, por que Jó sofreu? Essa é o ponto da literatura. E vários pontos literários, os provérbios, os eclesiásticos, né? O livro de sabedoria, né? São livros que nem entraram, né? No cânone, por exemplo, protestante, né? E na Bíblia hebraica também, porque as traduções encontradas foram em hebraico, né? Em grego, não hebraico. Então só na Septuaginta, né? Tem esses livros aí, tipo o Eclesiástico, né? E Sabedoria, outros livros são deuterocanônicos, né? Mas aqui não tem na Bíblia hebraica, então não tem na Taná, ele nem fala desses livros. Mas é a mesma coisa, os Provérbios, os Eclesiásticos, Sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico, são livros que tratam da sabedoria, e em contraponto aquela sabedoria que vem dos gregos, né? Então era um contraponto à sabedoria lá dos Aristóteles da vida, dos Platão da vida, e aí eles falavam muito da sabedoria divina. Então o homem que é verdadeiramente sábio é aquele homem que está em conexão com Deus, é aquele homem que está ouvindo Deus. A verdadeira sabedoria está em comunhão com Deus, né? Não é um mérito próprio. E aí tem até a voz da sabedoria, né? Sabedoria que se apresenta, né? Sabedoria que estava lá quando surgiu a fundação do mundo, eu estava lá como um arquiteto ajudando Deus, né? A ideia da sabedoria quase personificada, né? Que depois tem essa personificação da sabedoria, assim como da palavra divina lá nos evangelhos, Evangelho de João, que aí vão identificar a sabedoria, a palavra divina com a segunda pessoa da Trindade, né? Que aí vai ser o cristianismo, né? Então, Jesus, antes de ser Jesus, ou seja, antes de ser encarnado em Maria, ele e era lá no plano da Trindade a segunda pessoa, que é a sabedoria, que é a palavra divina, né? Aí já é Trindade, é outra questão. Mas existem correntes do judaísmo que já falavam disso aí, né? A Davar, ou a Devar, ou a Dabar, que é a palavra divina, que é aqueles dois poderes do céu, né? Os dois tronos do céu. Então tem Deus e o outro. Será que é o Messias? Aí tem as correntes que falam, é o Messias que é a segunda pessoa no céu. Então você tem o Todo-Poderoso, o Eterno e tem o Messias. Então o Messias seria divino? Então, discussões teológicas, tá? Mas a sabedoria serve para isso aí. A sabedoria ela estava na mente de Deus antes de criar o mundo. E aí com a sabedoria Deus criou o mundo, entendeu?
Com a palavra Deus criou o mundo. E aí Jó então vai se deparar com esse Criador. Então quando Jó começar a discutir demais, Deus fala: o que você está discutindo comigo? Eu criei tudo, eu coloquei a terra no seu fundamento, eu criei o universo. Né? Onde é que estava você? Né? Quem é você? Então é a pequenez do homem diante da sabedoria divina. Né? Então todos esses livros são chamados sapienciais. Sapienciais porque eles pregam sabedoria. Né? Ou seja, seja sábio no conhecimento divino. Né? E toda a sabedoria é uma revelação divina. Né? Não temos acesso à imensidão, né, da sabedoria divina, porque Deus é transcendente, né? Principalmente no judaísmo e no islamismo, Deus é transcendente e não entra na criação, né? A não ser no cristianismo, que aí tem a questão da encarnação do verbo, etc. É outra questão, tá? Então eu acho interessante que ele faz esse passeio aqui pelos livros sapienciais, e aí tem outros livros também que são usados em momentos de datas judaicas, datas festivas, né? O livro de Esther, o livro de Ruth, Judite também é outro deuterocanônico. Então são livros que têm ensinamentos sapienciais, poéticos, né? São literaturas poéticas, poesia mesmo. Muitas partes assim, foram conservadas porque eram literatura passada em gerações, por isso a gente fala que é uma tradição oral. Então o judaísmo tem tradição oral. O judaísmo tem a tradição escrita, né? A tradição escrita que é as Sagradas Escrituras, a Taná, a Torá, e tem a tradição oral que é passada e depois foi escrito também. Foi escrito também porque com medo de se perder, Talmud, Mishnah, né? Os Midrash, etc. Então é um modo de preservar a tradição que não era escrita e passou a ser escrita. Então você tem a tradição que está nos documentos, registrada na Bíblia, e a tradição que é passada de pai para filho. Né? E aí ele vai retratando isso aqui. Então é interessante como é que ele faz uma leitura literária a partir de textos, né, comparando as traduções, né? E no próximo nós vamos falar então desses aí, né? Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Esther, Ruth e Daniel. Daniel que é discutido se é um livro de profeta, né? Então na Bíblia geralmente está lá dos profetas, é considerado um profeta, mas Daniel está falando de coisas proféticas da nossa época, igual você se imagina, ou Daniel está falando daquela época ali até os Macabeus e tal. Tem essa discussão. É claro que para os milenaristas, o livro de Daniel vem até hoje, nós estamos cumprindo o livro de Daniel. Ou outros falam assim, não, o livro de Daniel já se cumpriu, foi até o Messias, né? Então tem essa discussão em que nível o livro de Daniel é profético ou é aquela profecia do que já se cumpriu. Então possivelmente o Daniel foi escrito depois daqueles eventos que ele estava profetizando. Então, entendeu? É alguém escrever agora sobre as Torres Gêmeas e falar que profetizou isso lá nos anos 90. Né? Então tem essa questão de achei um livro dos anos 90 que fala da destruição das torres. Aí você vai descobrir o livro foi escrito agora. Né? Então, tem essa discussão. Mas o livro de Daniel é interessantíssimo, porque fala das sucessões dos impérios e fala da soberania divina. Né? E aí vai ter o reino de Deus que vai cobrir toda a terra. Então tem o reino da Babilônia, tem o reino da Grécia, tem o reino, um monte de reino, da Roma e tal. Mas no final de tudo, por isso que a ideia apocalíptica, né, é uma revelação, não é uma coisa triste, é uma coisa esperançosa, que no final de tudo o reino de Deus vai cobrir a terra. Tá? Então há um reino que não será abalado. Né? Tá lá a estátua, né? Você lembra do livro de Daniel? Vou falar mais no próximo vídeo, mas só antecipando, que é interessantíssimo. Tem uma estátua, né, que o Nabucodonosor viu num sonho, e são vários reinos, e aí vem uma pedra e quebra essa estátua, e essa pedra ocupa a terra toda, tá? Que é a figura messiânica. Então, tem essa leitura aí de que essa pedra é o reino de Deus, ou seja, o Messias veio, né, Jesus veio anunciar o reino divino, né? Isso aí, interessantíssimo, né? Então fica a dica que o passeio que ele faz, né, principalmente nos Salmos, nos Provérbios e no livro de Jó. Né? Livro de Jó que inspirou muita coisa. O livro de Jó inspirou aí o Goethe, né, a fazer o Fausto. O prólogo do Fausto é bem isso, né? Tá lá as pessoas, os anjos, Deus discutindo. Olha lá, você viu o Fausto na Terra. Tá. Então é interessante isso aí. E aí analisar que figura literária é essa, né? E aí, como desse Deus israelita, podemos dizer assim, hebreu, ele é visto ali nos vários salmos e comparando depois com o livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? É uma outra discussão. Foi Moisés? Então, se foi Moisés, foi lá em 1200 a.C. Mas foi depois? Foi posterior? O Jó, ele é um árabe? Ou ele é um hebreu? Né? Ele é do tempo de Abraão? Então, né? Essa discussão, o livro de Jó é um livro que até hoje está rendendo discussões. Quem escreveu é o primeiro livro escrito, que época se passa? Né? Será que Jó realmente era um hebreu? Né?
a imagem de Deus absoluta que aparece ali não é mais daquele Deus nacional, né? Daquele Deus que andava com Abraão. É um Deus absoluto que o ser humano não tem nem condição de entender, né? Então, Deus, quem é o pobre humano para entender essa divindade, tá? Então, é um livro sensacional, posso ficar horas falando sobre esse livro aqui, então, né, tem 15 minutos que eu estou falando, impressionante, tem 15 minutos que eu estou falando aqui. Então, aguardem mais vídeos sobre Deus aqui do Jack Miles, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.